Eu trago aqui o resumão do podcast com o Fábio Porchat, um episódio de 1 hora para você, os melhores momentos em 18 minutos. Curte aí que tá bem legal. É difícil fazer humor na quarentena. Eu falei, mas minha gente, eu vi estuprado uma mulher a cada 3 minutos no Brasil, mais de 70 mil pessoas por ano, só 8% dos homicídios são solucionados. Fazer humor no Brasil já é difícil, o corona é só a cereja do bolo do demônio, o resto já estava acontecendo. Racismo, homofobia, as pessoas estão apanhando, estão morrendo. Eu sempre digo, se junte a gente mais inteligente que você. Fui atrás, acho que o Papo de Segunda me ajuda muito nisso, eu tenho o Emicida, o Francisco Bosco ali, que são dois professores, né, que viviam numa bolha desse homem branco, hétero, rico, que fica ali no seu mundinho. A gente precisa ir se conectando com quem está ao redor. A gente não comenta mais as séries, né? Agora, assim, você viu essa série? Ah, eu vi, pô, muito legal, né? Muito... Pô, e aquela outra? Você viu também? Nossa, eu vi... Peraí, calma, você assistiu 12 horas de material para dizer do seu comentário ser muito legal? Não pode ser isso. Vamos ouvir sobre a série, vamos falar dela. O que você assistiu? Ah, não, eu assisti agora The Loudest Voice. A série está lá no Globoplay com o Russell Crowe falando do Roger Ailes lá da Fox News. Peraí, então vamos gastar um tempo falando sobre essa série, sobre a força da extrema-direita, sobre as fake news, como isso foi instaurado. Caramba, será que você não viu algum outro conteúdo que possa fazer um link? A gente precisa começar a fazer as sinapses. Quando eu estava no restaurante, eu nunca tinha me dado conta quantos pretos tinham no restaurante comigo. Agora eu olho e eu fico constrangido. Eu falo, caralho, os pretos são todos os que eles servem. Que loucura isso. Isso não pode ser normal, isso não pode passar em branco. Isso tem que passar em preto. Não te pode ter 54% da população preta e no restaurante só tem branco. Os comediantes de stand-up treinam um pouco a escuta, né? A gente fala muito, a gente é pago para ir lá e falar sozinho, né? Vai para casa sozinho, pensar sozinho, e aí não tem a coisa da improvisação, que é a troca, é a escuta, é o silêncio. Só que você tem um caminho também que é diferente, né? Porque tipo de escuta a gente treina sem perceber, entende? Que está treinando. Sim. Você, como participou de movimentos coletivos... Eu sempre gostei muito de me juntar com gente. Eu acho que você está falando essa coisa do coletivo, faz muito sentido. Assim, eu fazia stand-up, mas era o Comédia em Pé, que era um grupo de stand-up. Eu fui fazer Porta dos Fundos, que é um grupo de pessoas. E no fim das contas é isso, são opiniões divergentes, estão ali. Você troca com pessoas que estão pensando comédia, por exemplo, que escutam a sua piada e falam, e funcionou assim, não funcionou. Porque é muito duro você sozinho mesmo ter a percepção geral do todo e saber o que funciona e o que não funciona. Ainda mais no stand-up, que tem uma luta frenética pelo riso, qualquer silêncio pode ser uma aflição, então você fica buscando a piada eternamente, mas e aí a gente começa a se vender freneticamente por nada, assim. Mas eu sinto muitas pessoas falando um pouco as mesmas coisas, fazendo as mesmas piadas. Eu sinto falta do stand-up dar um próximo passo e parar de falar de cu, de buceta, de gordo, da minha mulher, do casamento é ruim, eu não transo. E eu estou falando isso porque eu também já falei disso, tá? Sim. Não estou dizendo que sou superior a tudo isso, não falo, não, já falei muito sobre isso, mas não me interessa mais. Mas eu vejo muita gente que está chegando ainda interessada em falar disso. Eu sinto isso pelo desespero da piada, as pessoas querem a piada mais fácil possível. Eu lembro lá atrás, assim, quando comecei, era muita piada com, sei lá, Preta Gil. E aí eu lembro um dia que eu falei assim, ai, que velho fazer piada com isso, coisa antiga. E já fiz também, já até falei para a Preta isso também, depois eu fiquei amigo dela. Mas assim, ai, preguiça. Aí eu vejo os comediantes querendo fazer umas piadas. Ah, não, mas o Didi fazia essa piada. Eu falei, caralho, mas você tá fazendo em 2020 a piada que o Didi fazia. Que coisa triste, que coisa degradante, sabe? Você querer fazer a piada em 74, o pessoal dos Trapalhões, uma gente que já morreu, uma gente que não tá mais nem aí, já foi, sabe? Ah, não, mas eu lembro quando o Costinha contava piada da bichinha. Caralho, o Costinha, por que a gente, que momento foi que a gente parou, olhou para trás e começou a querer fazer as piadas do Costinha? A gente está em 2020, a gente tem que fazer as piadas que não foram feitas ainda. Tem que Ou se for olhar para trás, aquela... né, cara, você pode falar, então olhar para o Chaplin, né? Tipo, olha para umas pessoas mais interessantes também, né? Tipo, porra, não, mas eu acho que a gente pode olhar para todo mundo e se inspirar em todo mundo, de Golias a Oscarito, a Costinha, ao que for. Mas para que querer lutar para
para fazer aquilo que já foi feito, essa conquista já se deu. Mas tem uma coisa que eu acho que está muito confusa para muito comediante, quando se fala de politicamente correto e tal. A comédia, ela ataca o status quo. Como tinha a nuvem do status quo aqui e veio a politicamente correto tentar lutar contra, os comediantes acharam que o politicamente correto agora é o status quo. Só que a partir do momento que a gente tem Bolsonaro no poder, a partir do momento que ele fala que é um país de maricas, a partir do momento que jogam bomba no Porta dos Fundos, a gente percebe que o status quo não é o politicamente correto. Nunca foi. Pablo Vittar não é o status quo, nunca foi. Ser gordo não é bonito porque não deixam ser. O status quo é bate no gordo, mata o gordo é escroto, o gordo é babaca. Aí quando vem o politicamente correto, falando, não, cada um pode ter o seu corpo, não existe uma beleza padrão, a gente que criou isso nas cabeças, a comédia fica achando que isso é que é o status quo, mas não é. Não é. Então tem uma confusão muito torta na cabeça de comediantes que acham que tem que ficar atacando o preto, gay, o viado, o gordo, porque politicamente correto tá chato. Eu aposto que tá muito mais chato para quem vai ter que mudar, vai ter que fazer outra coisa. Para quem é gordo, não, tá chato hoje, tá chato ontem, tá chato hoje. Para quem é gay, tá chato, olha aí, ó, tá chato ontem, tá chato hoje. Para quem é mulher, tá chato ontem, tá chato pra caralho, não aguenta mais. Pouca investigação das pesquisa na web sobre isso. Menina, entrou. Caralho. Abaixo. Fala aí, Ciro, dá a sua opinião, porque tá só os caras falando aqui, deixa essa mina falar. Eu fiz um man interrupting com a Siri aqui, meu Deus. Vê essa cena. Mais uma vez, assim, não é que eu estou livre disso, que sou uma pessoa que só falo coisas que ninguém falou. Não, eu me pego repetindo piada, já me peguei repetindo preconceito, já me peguei... E não digo nem antigamente, porque antigamente, lógico. Outro dia eu peguei meus textos para ler de 2009, eu quase me processei. Mas hoje em dia, assim, tem coisas que eu falo, ai, caramba, olha eu caindo de novo na piada mais fácil, na piada mais moleza. E o que eu tento fazer, eu falo lá com o pessoal do Porta dos Fundos, o tempo todo quando está em reunião de texto e tal, eu falo... Qual é o conteúdo que só a gente pode fazer? O que adianta a gente fazer uma série que poderia estar na Globo? Aí a Globo faz. Eu quero fazer aquela série, aquela web-série, aquele sketch que só o Porta poderia fazer. Quando a gente está no stand-up, é tão livre, né? Tá no palco, é só você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, de que jeito que você cria um conteúdo que não só é só seu, mas que você possa abordar ele de um jeito que ninguém ainda ouviu isso ser abordado, assim, ao invés de cair na mesmo papo que já vi 40 comediantes fazer, faz um negócio estranho. Quando a gente está começando e ninguém sabe quem a gente é um ótimo momento para a gente fazer um monte de piada merda, falar tudo errado, não dá certo, porque você ainda não tem nenhum tipo de relevância, credibilidade, nada. Então você pode gastar para quando começar a você encontrar qual é a sua voz, de que forma que a piada vai acontecer, você já está com ela mais firme para você. Né? E o que acontece? Só de ter a presença de uma mina no grupo, todos os caras já começam a repensar as piadas. Eles têm que fazer boas piadas. Porque antes não. Antes era qualquer piada machista passava e tudo bem. Porque só tem os caras. Mas esse é o resumo da representatividade. Exato. Quando a gente tiver na plateia preto, quando a gente tiver na plateia mulher, quando a gente tiver na plateia viado, quando tiver viado, preto, mulher fazendo no palco, tudo muda, reconfigura, porque você fica mais... Você não vai fazer aquela piada porque você está vendo aquelas pessoas ali rindo ou não rindo daquilo, entrando ou não entrando naquilo. Tem uma coisa muito curiosa com as mulheres fazendo agora, porque é isso, né? A comédia sempre foi muito do homem, o homem fazendo as piadas todas, a mulher sempre poucas assim sobressaindo, e agora eu tenho visto muita mulher fazendo. Mas a mulher está tirando um tempo de atraso, assim, então eu vejo muito nos shows das mulheres, buceta, e pega a minha buceta e vou dar, e tenho tesão, e quero chupar, e o pau, e gozou. Muito sexual, que até me cansa um pouco às vezes, mas ao mesmo tempo eu penso, mas elas estão botando em dia tudo que elas não puderam falar sobre sexo. Há anos que mulher não vem falando disso da forma dela, livre, que não seja só ela foi comida por um cara, e sim ela tá chupando o cara, e o cara gozou, e ela falando disso, e as mulheres na plateia rindo. Então eu vejo assim as mulheres botando em dia um tipo de material que poderia até ser um pouco mais do mesmo, mas que para as mulheres não é. Hoje em dia, 2020, a mulher fala buceta no palco, ainda choca, as pessoas ainda ficam, ai meu Deus, como é que ela falou isso?
O público é muito machista, o público ouve e fica, ai, mas não precisava ela falar uma coisa dessa. Mas tá lá o cara falando, meu pau é mole, eu enfio o pau no cu. E ninguém tá achando mal o cara falar isso. Sim. Então tem esse movimento, assim, como é realmente importante que as mulheres tomem a comédia, que elas também se abram, que elas também comecem para elas poderem também evoluir e passar do ponto da buceta. A gente tem que passar a arrebentação do cu. Passar a arrebentação do cu é foda, né, mano? Não dá o problema, que ele vem o botezinho dele, ele tem o coral, ele nunca consegue passar. Ali é a arrebentação do cu. Quando você passa a arrebentação do cu, você está livre para poder falar sobre diversos assuntos. E esquece, vamos sair da fase anal, vamos sair da fase bucetal. A gente consegue abordar outras áreas. Mas tem uma outra questão também, até que a gente, né, Nico, conversou com a Babu aqui no podcast, que foi super interessante da visão dela, que ela falou, cara, para pensar também que a mulher é sempre sexualizada. Qual é o lugar que ela tem poder para falar? Onde a sociedade respeita ela, onde a sociedade coloca ela? No sexo. Então, também é natural que na comédia ela vá usar o sexo também, mesmo na comédia, porque é onde a sociedade está sempre associando ela no jogo, né? Inclusive, eu lembro de um show que eu assisti no Comedians. A Mel Maher fechou o show. Era um monte de cara, a Mel Maher. Todos putaria, pai, cu, arrebentação do cu, e o cu arrebentado. A Mel Maher me entra no final. Ela, sem dúvida, foi a melhor da noite, sem um palavrão, sem um piroca, sem um... E foi engraçada para um caralho, assim, tipo, ela é muito boa. Então, dá para fazer, né? É isso, tipo, dá para fazer, mas também depende de uma maturidade de palco, né? Ela já é muito injusto também com as mulheres, porque a plateia é muito machista. Então, o que acontece? Não só o homem, a mulher também. Então, por exemplo, sempre uma mulher para fazer um stand-up. E aí o marido começa a rir, a mulher que está sentada com ele fala, por que você está rindo dela? Está querendo comer ela? Você está achando ela bonita? Então ainda tem né, esse mano? lugar Nossa, que o cara tá rindo dela, o cara tá pensando, a mulher tá puta porque ela tá falando da buceta, e o marido tá rindo porque ela falou da buceta. Rola isso que não rola com o homem. A gente precisa dar esse próximo passo. A gente precisa começar a tentar investigar outros assuntos. Eu vejo gente tentando, vejo gente legal tentando abordar outras formas, assim, mas a gente vê muito no Brasil falar de pobre, de mãe, de avião. A gente sempre vai muito por esses caminhos, são os caminhos que permeiam a nossa vida. A gente não vai muito por caminhos de pensamentos, de análises. A gente não emburaca tanto nesse lugar. Você vê que mesmo o stand-up político, a gente não faz. E quando faz, é assim, o Lula é bêbado, a Dilma é feia, o Aécio cheira. São só umas coisas meio que é onde o público chega, quer. A gente não faz uma análise, a gente fala, o Bolsonaro é um imbecil. A gente não faz uma análise quem faz da cortina de fumaça que o Bolsonaro faz. Sim, quem faz não está viralizando. Alguns fazem, tá? Mas quem faz não está viralizando. Então, mas eu fico muito assim, será que o público também não quer isso? O público não... Porque no fim das contas a gente ri daquilo que a gente conhece, né? Do que a gente tem alguma ideia. E eu lembro do Diogo falando de você, e ele analisando assim, o que você estava fazendo, e ele me passando assim, ele falou, cara, muito interessante esse cara aí, o Fábio Porchat, não sei o quê, porque ele tem um texto que, tipo, parece que não tem o punch, mas é muito engraçado, porque a história é boa e o jeito que ele faz é boa e a história é engraçada, mas é quase como se ele não tivesse a coisa da estrutura ali, da piadinha redonda. E era aquele seu texto que acho que foi um dos primeiros que você mais trabalhou, assim, que era da TIM, né? Sei lá, do celular. Atendimento ao consumidor. Isso. E aí, exato. E aí eu lembro de ver esse texto e aquele texto foi uma referência para eu pensar uma outra possibilidade. Assim, falar, olha, é mesmo, né? Não é que tem o setup e punch certinho, mas a história é boa, tem um carisma, tem uma velocidade. Enfim, foi muito interessante te observar nesse caminho e também ver essa espontaneidade, porque eu ficava pensando, cara, o quanto que aquilo ali ele está improvisando, o quanto que é uma história que ele está acostumado a contar muito e ele treinou essa história, então a história ficou dominada. Você escreveu aquilo? Não? Tipo... É tudo escrito. Eu tenho todos esses textos escritos, até hoje eu tenho ele guardadinho. Escrevo tudo. Eu acho que por não ter
feito parte do movimento de São Paulo e ter feito do Rio. Do Rio a gente fazia uma coisa um pouco diferente. E não é melhor ou pior, é apenas diferente. Em São Paulo era muito marcadinho. Minha tia é tão não sei o que não sei o que. Minha avó é tão não sei o que não sei o que. No Rio a gente fazia mais assuntos, então a gente contava mais história aqui. O Comédia em Pé sempre abordava mais umas histórias, uns temas. Eu sempre fui muito por tema. Atendimento ao consumidor, gente chata, telefone. Eu sempre pegava um tema e ia lá 15 minutos em cima do tema. Escrevia, mas como eu sou ator, eu sou formado como teatro, eu também sempre quis fazer uma performance mais de ator. Eu usava o palco, eu usava os elementos que eu tinha. Eu engolia o microfone, eu batia com o microfone na minha cabeça, eu jogava ele no chão, eu me enrolava nele, eu tentava usar todos os artifícios cênicos que eu tinha ali na minha mão para fazer uma performance mesmo, e não ser simplesmente... Agora, também é o meu jeito, é porque quem eu era. Sim, sim. Mais uma vez, não é porque é o jeito certo ou errado. E aí eu sentia muito isso, assim, as pessoas achavam muito curioso, porque não tinha uma métrica, assim, não tinha uma regra exata. Apesar de ter lógico na minha cabeça, e eu penei muito também, porque quando a gente começa a escrever, a gente vai achando que tudo que a gente vai falar é engraçado, que não precisa ter punch, só contar uma história curiosa que vai ser legal. E não precisa ter o punch do seu jeito. Eu vim desse lugar que é do teatro, e é muito engraçado ver a diferença de quem veio do teatro e faz stand-up e quem não passou pelo teatro e só faz stand-up. Tem a pessoa que fez teatro tem um certo respeito, assim, pelo palco, pelo público, pela apresentação. É um pouco mais... Gente, é o teatro, não posso chegar aqui e fazer... E em São Paulo, por exemplo, as pessoas, muitos não eram de teatro e se fazia muito em bar. No Rio, a gente fazia teatro. Então, tinha um outro olhar, tinha uma coisa meio de... um mise-en-scène de... É um show, é um espetáculo. As pessoas vieram aqui para ver essa peça. Elas não estavam aqui sentadas para comer um filé parmegiano e por acaso eu estou fazendo. E isso modifica todo o entendimento, modifica todo o olhar que eu tenho sobre aquilo que eu estou apresentando, sobre o que eu estou dando. E conforme eu fui fazendo muito, chegou uma hora que eu fazia meu solo 3 vezes, às 7, às 9 e às 11. E era muito louco. Eu consegui desenvolver uma percepção do que eu tinha de material, porque eu sabia em que momento do show eu tinha que engolir, eu tinha que respirar para aquela piada ser mais engraçada. Eu conseguia na hora sacar, quando eu engolia errado, a piada era mais fraca, não funcionava. O microfone, como é que com o som dele abafado, se eu fizesse ele mais assim, não funcionava, mais assim, funcionava melhor. Como é que eu faço um espetáculo? Como é que eu faço acontecer o melhor show da vida das pessoas? Então é um pouco isso que eu trouxe do teatro para o stand-up. Uma coisa que me pega muito é sobre o que eu quero falar, porque não me interessa mais falar sobre um monte de coisa que eu falava. Inclusive, eu parei de fazer o show, estava lotando, estava bem, as pessoas estavam rindo, mas eu falei, mas tá velho. Eu não quero uma falar da luz do banheiro que acende sozinha. Talk show na Record, 2 anos e meio, talk show estava indo bem, com audiência, eu ganhando dinheiro, um programa meu, diário, na TV aberta. Aí uma hora eu falei, mas não vai acabar isso. Ano que vem vai ficar velho isso, não vou ter convidado, mas eu vou parar. Como é que você vai parar o teu programa, né? Meu Deus, na TV aberta, você está louco. Eu falei, mas é porque vai ficar ruim. Não quero fazer coisa ruim, não me interessa. A consciência é tudo, né, mano? Que ótimo. É isso, e é o mais difícil de se ter, assim. No fim das contas, a gente pode ser engraçado, mas quando você perder a credibilidade, você perde tudo, né? Valeu, minha gente. Obrigado. Valeu, mano. Valeu demais.